Olá, futuros criadores e criadoras de jogos digitais, tudo bem com vocês? Eu sou o Luan Martins e seja bem-vindo a mais uma aula de Unity 3D. Nessa aula eu vou falar para vocês sobre o Pro Builder, ou para os mais íntimos, Pro Builder. Seria uma tradução aí mais aportuguesada. O que é o Pro Builder? A função dele é você conseguir criar protótipos de níveis ou até mesmo níveis complexos dentro do Unity sem precisar de ferramenta de modelagem externa. E nessa aula eu vou ensinar para vocês como instalar ele, como pegar o pacote lá e os primeiros passos para você começar a criar coisas já na ferramenta. Então bora lá para o Unity. Eu dei uma pausa no nosso projeto do cenário para fazer um projeto só para esse daqui, tá? Então por isso que eu estou com um projeto novo, zerado. Então como que eu faço para instalar o Pro Builder aqui? O Windows, Package Manager, ele vai mostrar uma lista com todos os pacotes que você tem disponível para instalar. Aqui vai depender um pouco da internet, tá? Então se a internet estiver meio lenta, ele vai demorar para trazer a lista dos pacotes. E aqui eu vou instalar duas coisas. A primeira delas é o Pro Builder, este daqui. Então já está na versão final, ele não está mais na versão de teste, então aqui vou instalar direto. Só detalhe que ele só funciona a partir do Unity 2019.2, se não me engano. Então se você tiver uma versão mais antiga do Unity, aproveita que já está na versão já 2019.3 e atualiza que teve bastante novidade legal. Então já cliquei no instalar ali, só esperar. Basicamente não tem um feedback de quantos por cento já foi. Ele mostra carregando lá e depois que ele termina de baixar ele começa a importar aqui, ó. Então vamos deixar ele importar. Olha lá, pessoal, terminou de importar. Então como que eu sei que terminou? Porque ele parou de carregar aqui do lado, abriu a janela do importando o pacote, apareceu um remover aqui embaixo, ó. Então quando está esse remover aqui aparecendo, quer dizer que já deu tudo certo. Além do Pro Builder, eu vou instalar mais um pacote. Só que para instalar o pacote que eu quero, eu preciso marcar aqui, ó, Show Preview Packages. Então, pacotes que ainda estão em desenvolvimento. Vou instalar esse ProGrids. Qual que é a função dele? A gente vai conseguir criar as coisas com os tamanhos exatos, de uma forma mais fácil. Então, marco ali o Preview Packages, né? E dou um install no ProGrids também. Finalizada a nossa instalação, já posso fechar aqui a janela do Package Manager. Eu não preciso mais dela, vou fechar. E aqui já apareceu uma coisa nova na nossa tela. O nosso ProGrids está atuando. O que ele faz? Ele cria esse grid literalmente aqui, né? Uns quadradinhos ali no cenário, para a gente poder ver. Cada um desses tem uma unidade de medida, que aqui está em metros. Vou aumentar essa tela aqui da cena, vou vir aqui nesse botão, os três pontinhos, maximize, deixar ele em tela cheia. Agora eu vou aqui, ó, em Tools, Pro Builder e Pro Builder Window. Abro a janela do Pro Builder e com ela aqui ele vem com essa listinha de nomes mega estranha aqui. Eu acho, até dá para mexer com ele assim, mas eu acho mais bonito e mais fácil de achar os botões quando a gente está trabalhando com o modo ícone, desse jeito aqui. Então para mudar é só vir aqui nos três pontinhos, Use Icon Mode. Então usar modo ícone, essa opçãozinha aqui. Feito isso, posso diminuir ela um pouquinho, eu gosto de trabalhar com ela com duas colunas. Lembra bastante os programas de modelagem daí. Beleza, como que a gente vai começar a trabalhar com isso daqui? Primeira coisa, vou criar o nosso primeiro cubo. Para criar o primeiro cubo é só clicar aqui no primeiro botão, New Shape Tool. Clica lá, ele vai criar um cubo na tela.
Com esse cubo criado, eu preciso ensinar para vocês a usar esses botões aqui, ó. Então, o primeiro botão, ele é para selecionar o objeto. Então, eu consigo pegar o objeto e mover como um todo. Como o meu grid está ativado, ó, eu consigo mover ele um quadrado de cada vez, tá? É exatamente esse o motivo para eu ter instalado o ProGrids aqui, para a gente conseguir fazer movimentações exatas no nosso objeto. Beleza, então o primeiro é o modo objeto. O segundo é o modo vértice. Quem já mexe, quem acompanha minhas aulas lá de Blender, provavelmente já está familiarizado com esses termos, com esses conceitos aqui, porque lá no Blender funciona igualzinho, não muda nada. Então, se você não acompanha ainda, dá uma olhada na playlist de Blender para você aprender a modelar seus objetos 3D, tá? Se você não quer aprender Blender, não quer aprender modelagem, o ProBuilder vai ajudar bastante você nisso. Você consegue fazer várias coisas aqui dentro sem depender de ferramenta externa. Então, ó, modo vértice, eu consigo selecionar cada pontinho desses que constroem as quinas mesmo, as pontas do meu objeto. Então, por exemplo, eu consigo pegar esse vértice específico e subir ele. No caso, não foi feito para isso, por isso que vai ficar uma forma estranha. Mas consigo movimentar esse vértice individualmente. Qualquer um dos vértices do meu objeto. Posso selecionar dois deles e fazer uma movimentação ali, por exemplo. Tá, o vértice está tranquilo. Agora, edge ou aresta. Quando eu seleciono o modo aresta aqui, eu consigo selecionar as linhas que compõem o meu objeto. Então eu posso selecionar aqui e aqui, ó. Tá vendo que ele fica amarelinho as linhas que eu posso selecionar. Então primeiro eram os pontos, agora são as linhas. Eu consigo selecionar a linha inteira e fazer uma modificação na linha, ó. E o último botão ali é o modo face. Com esse modo face, eu consigo pegar a área toda de uma face inteira do meu objeto e começar a modificar ela. Então, arrastar, mover e assim por diante. Até aqui, beleza, não tem nada, nenhuma novidade. Eu só criei as coisas e estiquei. Coisa nova aqui é só o modo de seleção, né? Edge, aresta ou face. Só que a maior parte do entender isso aqui é meio que treinando. Então, treine bastante, que vocês vão pegando a prática. Agora, tem um jeito melhor de criar as coisas que não melhora, mas esse cubo começa geralmente muito pequeno. Aí você tem que começar a construir tudo nele do zero, né? Ele vem muito pequenininho assim. Você consegue, por exemplo, criar as coisas já do tamanho certo ou criar outras formas aqui dentro. Então vou deletar esse cubo aqui, apertando Delete. Naquele mesmo botão que a gente clicou a primeira vez, eu vou apertar e segurar o Alt e vou dar um clique nele. Aí ele vai abrir essa janelinha aqui, ó, Shape Tool. Nessa janela eu consigo escolher o que eu vou criar. Então vocês já viram ali que tem um arco na tela. Então eu posso criar um arco, um cubo também, né? Criar um cilindro. Aqui eu posso criar praticamente tudo. Só que aqui eu tenho mais opções. Então, ó, quando eu dou um clique só, ele cria um cubo de 1 por 1 por 1. Aqui não, aqui eu consigo, sei lá, criar um cubo de 10 por 10 aqui. Para fazer tipo o chão de um cenário. E reparem que aqui, ó, ele tá azulzinho. O que significa esse azul aqui? Significa que o objeto ainda não foi criado de verdade. Ele tá só, ó, tipo no modo preview, sabe? Uma exibição sem estar criado. Para criar de verdade, para finalizar a construção dele, tem que clicar nesse botãozinho aqui, ó, Build. Então, quando eu clico nesse botão, aí sim ele constrói o objeto. O objeto até muda de cor ali. Isso para tudo que tiver aqui. Eu vou deletar isso aqui, criar um outro de exemplo. Vamos pegar aqui o Torus. Torus, que é muito famoso. Meu Torus é um triângulo, porque o número de columns aqui está muito pequeno. Ó. À medida que eu vou aumentando, eu consigo modificando o meu objeto. Aqui tem diversas opções
Eu vou mostrar para vocês algumas delas ao decorrer dos vídeos que eu vou fazendo aqui. Mas a dica é a mesma de antes lá. Vão treinando, mudando cada uma das opções e ver o que ela altera no seu objeto. Aí quando você estiver satisfeito com o resultado do objeto, você pode apertar ali no Build. E você termina de criar o objeto. Vou criar aqui uma escada, por exemplo. Todo mundo gosta de criar escadas. Aqui tem uma versão muito facilitada. Então aqui, ó, uma escada. E aqui você consegue, por exemplo, mudar a quantidade de degraus que ela vai ter. Deixar uma escada de degraus bem pequenininhos ou degraus gigantes, né, dependendo do tamanho das coisas do seu jogo. Você consegue fazer uma escada arredondada, ó, daquelas que vai fazendo curva. Você consegue espelhar a sua escada caso você precise que ela seja para o outro lado. E além de mudar a largura, a altura e o raio ali. Beleza, vou criar essa escada aqui. Então, parte de criação de objetos finalizada, esse primeiro botão com o Alt. Testem as opções para entender o que é cada um e quais as propriedades de cada um aqui. Vou deletar minha escada. Um detalhe importante. Cuidado quando vocês estiverem nos modos de seleção diferente aqui, tá? Mesmo que ele faça a ação no lugar certo, tenta sempre, se for modificar o objeto, selecionar no modo objeto, se for editar as faces, modificar no modo face. Só para garantir que não vai tentar deletar uma face e deletar o objeto inteiro, por exemplo. Próximo botão que a gente vai usar aqui é este daqui, ó, New Polygon Shape. Então, com ele, eu consigo criar os polígonos, criar os objetos do jeito que eu quiser. Então, não preciso seguir uma forma específica. Eu posso ir criando os objetos, desenhando mesmo. Então, como que ele funciona? Com ele selecionado ali, eu começo a desenhar o objeto no chão. Começo a desenhar o objeto no chão. E quando eu clico no último botão aqui, no primeiro de novo, onde eu comecei a fazer o objeto, ele cria o objeto e quando eu arrasto o mouse para cima, ele faz a parte da altura. Desenho o objeto de qualquer formato, clico no último quadradinho para finalizar, arrasto o mouse para cima para criar e dou um clique para confirmar. Então eu consigo criar objetos de qualquer formato. Dá um delete aqui em tudo. Aqui eu estou conseguindo criar objetos só quadrados, né, com posições exatas de linhas, porque o meu grid ali está ativado, tá? Então se vocês estiverem tentando criar um objeto que não seja simétrico ali certinho nos quadrados ali, não estiver dando certo, é só vir aqui, ó, e desligar o grid. Com o grid desligado, você consegue criar objetos que não sejam totalmente simétricos. Então você pode, colocar pontos no meio ali dos quadrados onde você não conseguia antes. Aqui e finalizar ali. Aumenta um pouquinho. O último botão que eu quero mostrar para vocês hoje é o botão de espelhar os objetos, o botão Mirror. Ele só fica ativado, esse botão aqui, ó, ele só fica ativado quando você está com o modo de seleção de objeto aqui, então Object Selection. Ou no modo de seleção de objeto, clica aqui no Mirror, tá vendo que ele tem uma engrenagem do lado? Todos esses que tem uma engrenagem, significa se você apertar Alt e der um clique nele, você vai abrir uma janela de opções. Então aqui ele pergunta qual eixo eu quero clonar, né? Se é no X, Y, Z. Deixar selecionado Z, clonar não. Espelhar. Para clonar é essa opçãozinha aqui. Então se eu quiser espelhar meu objeto sem duplicar,
eu só marco ali o lado que eu quero, no mirror, e ele cria para o lado de lá. Se eu quiser espelhar, que eu acho que vai ser a maioria dos casos, espelhar o objeto e para ele completar a outra metade, você marca a opção Duplicate e aperta em Mirror. Aí ele cria o objeto para vocês. Depois só pode fechar aquela janelinha. Esse coraçãozinho aqui para lembrar vocês de clicar no like aí para falar que vocês gostaram deste vídeo. Isso vale muito pra gente. Então não esquece, se você está gostando, clica aí no like que todo dia a gente posta vídeo para vocês, tá? Então apresentei essas 3 ferramentas aqui que eu acho que são as iniciais, as mais necessárias para você começar já a fazer suas modelagens aí no ProBuilder. Então aqui para criar objetos, para criar com o desenho no chão e a parte de espelhar objetos aqui. É isso aí, pessoal. Se você gostou, não esquece de deixar seu like para aquecer o nosso coraçãozinho aqui. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, que todo dia a gente tem aula nova para vocês. E segue a gente nas redes sociais para não perder nenhuma novidade. Direto a gente está fazendo umas promoções lá, sorteando algumas coisas. Então fica de olho nas nossas redes que tem coisa nova para vocês sempre. Vejo vocês na próxima aula. Tchau!